Oi, segundo ano. Essa semana a gente tá começando a semana de revisão, tá, gente? Então, pegue o caderno, anotem lá. Revisão de geografia. Nossa aula hoje é de geografia e aí vocês coloquem lá no caderninho de vocês, tá? E aí anotem os pontos principais de tudo que Tiane vai falar aqui, que tudo que Tiane vai falar vai estar lá na provinha da gente semana que vem, certo? Vamos lá, vamos relembrar algumas coisas que Tiane já passou para vocês nas outras aulas. Os tipos de ruas. A gente aprendeu que existe diversos tipos de rua com elementos diferentes. Um exemplo aqui, uma rua de estrada de terra. Vários elementos presentes nessa rua, ó, casas, árvores, certo? Mas essa rua é de estrada de terra. Outra rua que Tiane mostrou a vocês com calçamento, ó. Pedrinhas de paralelepípedo, calçamento. Olha os elementos dessa rua: árvore, calçamento, muro, postes, certo? E outra imagem que Tiane também mostrou a vocês foi essa rua aqui, ó. Essa rua já está asfaltada, certo? O asfalto é a pista que a gente conhece. E os elementos da rua, dessa daqui tem muitas árvores, ó. É uma rua arborizada, com muitas árvores, certo? Então, são 3 tipos de ruas que a gente viu na nossa aula, nas nossas aulas passadas, certo? Então a gente pode perceber dessa forma que as ruas elas possuem elementos presentes nela. E até pedir para vocês desenharem como é a rua de vocês, com os elementos que estão presentes na rua de vocês. Deixa eu mostrar outra figura aqui a vocês, agora no notebook. Aqui, acho que dá para vocês verem direitinho. Quais são os elementos presentes nessa rua aqui? Ela é uma rua asfaltada, certo? Tem casas, tem algumas árvores, pouco movimento de carro. Então, se eu pedisse para vocês descreverem como era essa rua, vocês descreveriam dessa forma que Tia Ellen acabou de dizer, certo? Agora, Tia Ellen vai relembrar com vocês sobre acessibilidade nas ruas. O que é isso, acessibilidade? Quem lembra dessa palavra bem gigante que muita gente não conhecia? A acessibilidade é o que garante os direitos às pessoas que têm algum tipo de deficiência se locomoverem, né, caminharem melhor pelas ruas. E dessa vez eu vou mostrar a vocês os exemplos que tem no livro de vocês mesmos, certo? Piso tátil, que Tia falou, para as pessoas que têm deficiência visual poderem caminhar no local certo da calçada, certo? Tia até citou que lá no shopping tem esse piso tátil aqui, lá na calçadinha da praia, se chama piso tátil. Esse piso aqui, ó, que ajuda as pessoas que têm deficiência visual, certo? Outro meio de acessibilidade é as pessoas com deficiência visual, ó. O sinal sonoro que tem lá no sinal, ó, no semáforo, certo? Lá na frente do shopping também tem dele. Acho que alguns de vocês já viram. Outro meio, os elevadores que tem os ônibus, que ajudam as pessoas que utilizam de cadeiras de roda. Outro meio também para as pessoas que utilizam de cadeiras de roda, ó, as rampas nas calçadas e as calçadas bem cuidadas. Porque não adianta só ter a rampa e a rampa ser cheia de buraco e a pessoa que tem a cadeira de roda não conseguir se locomover por ela. Então as rampas elas têm que ser bem cuidadas e a calçada também, certo? Então esses são os meios de acessibilidade nas ruas e aposto que vocês devem conhecer ou já viram alguns desses meios, certo? Esse é um assunto bem legal de se estudar porque não é tão difícil, é bem fácil. E por último, Tia Ellen falou também sobre as mudanças que as ruas elas sofrem ao passar do tempo, né? Elas vão se transformando com o passar do tempo, vai acontecendo modificações, elas já foram de um jeito e aí por conta da população, a população vai aumentando e aí precisa transformar ela. Eu trouxe aqui algumas figuras para vocês observarem. Lembra que Tia Ellen mostrou na aula até a rua lá da Lagoa, que vocês conhecem, como foi transformada, ó, essa aqui, uma rua antiga, certo? Olha aí, não tinha calçamento, nem era asfaltada, poucas casas, não tinha muitos postes. E olha ela atualmente, com mais postes, rua asfaltada, prédios, viu? Aconteceram transformações nessa rua. Deixa eu te mostrar outra figura de transformações de ruas. Aqui. Ela antigamente, ó, com muitas árvores, certo?
também não era asfaltada. E aí atualmente ela já passou a ser asfaltada, diminuíram as árvores, construções de prédios. Então a gente vê que a partir das transformações podem acontecer de alguns elementos eles desaparecerem, como é o caso dessa figura aqui, que diminuiu a quantidade de árvores, e alguns elementos eles podem aparecer, como os prédios que foram aparecendo ao longo do tempo, certo? Então é isso, nossa revisão bem facilzinha, bem rapidinha. Espero que vocês tenham anotado aí os pontos principais. Estudem, eu quero só 10, certo? Um beijo pra vocês.